O alongamento é o nosso ritual de cada dia. É como a gente começa a acordar cada músculo do corpo para começar a trabalhar. A coluna, toda a elasticidade que a coluna tem e toda a musculatura. Isso, quando você acorda de manhã, você está pequeno, como se você tivesse achatado, assim. E aí, o alongamento, através da respiração, você vai relaxando a musculatura e vai encontrando espaços entre a musculatura e toda a estrutura óssea, e a musculatura vai relaxando e aumentando, como se você ocupasse um espaço maior. O seu corpo dentro do espaço ficaria maior. Meu sonho é fazer trabalhos que toquem as pessoas, que signifiquem alguma coisa para mim e para as outras pessoas. A minha vontade é tentar achar caminhos novos, né? E falar de questões que são atuais, tanto para mim quanto para outras pessoas. Parece palavrão, né? Mas é sobrenome. Bucup é alemão. Paulistana, da terceira maior metrópole da América Latina. Com 13 para 14 anos, uma pessoa maravilhosa chamada Madame Oleneva teve... eu já estava... já tinha entrado no palco do Teatro Municipal, já fazia 2 anos, aos 12 anos de idade, mais ou menos, com as professoras anteriores. Mas a Madame Oleneva, houve uma excursão de navio brasileiro, do Lloyd brasileiro, Dom Pedro II, se não me engano. Ele sairia 1949, ele sairia do Porto de Santos, iria até Manaus, durante 2 meses, parando em todas as capitais. Inclusive na Paraíba do Norte, não tinha, em João Pessoa não tinha porto ainda, descia de barquinho. Mas ela me convidou, eu não pertencia ao corpo de baile, e ela me convidou para integrar o corpo de baile. Foi a primeira emoção enorme da minha vida. E os meus pais deixaram viajar 2 meses, eu aceitei. Então, fiz parte do repertório, que naturalmente era Sylphide, de Chopin, o Divertissement, um Mozart, a Mozartiana. Com? Não, a Gisele não. Era Les Sylphides, né? E saía do Porto de Santos, meu pai deixou viajar com a minha colega japonesa para o Rio de avião. Eu conheci o Rio nessa época, aos 14 anos. E tomei um navio lá no Rio. E foi quando eu conheci, eu acho que foi quando eu me desencaminhei definitivamente na vida, porque tive a oportunidade de participar dos espetáculos em todos os teatros monumentos, né? De Vitória, por exemplo, até Manaus, todos. E tive a felicidade de voltar a eles muitas vezes. Essa excursão se chamava... era uma exposição da indústria brasileira, anos da pré-industrialização, 49. E tinham estandes no navio expondo as nossas indústrias que vinham vindo, né? São paulistanas. E além desses estandes tinha talvez 1 dúzia ou 2 de turistas privilegiados, vários rapazes bonitos. E nós fazíamos aula a bordo, inclusive, né? O convés do navio ali era a barra, né? E nós fazíamos aula, 1h30 de aula toda manhã, e os rapazes bonitões ficavam de olho assim. Depois eu ficava tomando conta da cabine das outras, porque eu era mais nova, né? Era meio criançona mesmo, e eu era escolhida para tomar conta enquanto elas namoravam. Como é que veio?
Pois é. Aí foi pior ainda, porque o desencaminhamento foi mais grave. Porque depois desse balé, que foi o São Paulo Ballet de Maria Oleneva, né? Durante 2 meses, eu comecei a me preparar para um exame dificílimo que era para o balé do 4º centenário de São Paulo. E enquanto me preparava para esse balé, eu fiz um curso que a gente chamava, brincando, de curso de espera-marido. Era a lareira. Mas me dava a possibilidade de começar um trabalho já, porque eu secretariei o curso no 2º ano, dei aulas até. Imagine, dei aula para Maísa, o grupo da Maísa, cantora. Mas, enquanto isso, eu me preparava, fazia aula adoidada a manhã toda de dança, de balé, e prestei exame para o balé do 4º centenário. Vieram cerca de 600 candidatos do Brasil todo, porque o coreógrafo era um famoso húngaro, famoso internacionalmente, Aurélio Milos. E foram 3 exames muito difíceis para escolher 40 bailarinos. 40 bailarinas e 20 bailarinos, acho que era isso. Entre quase 600 candidatos. Aí foi a segunda grande desencaminhamento, porque eu fui aprovada. Nossa, que felicidade, que orgulho. Comecei as aulas e aí era fogo, porque eram cerca de 3h30 de aulas de manhã e 4 horas de ensaio à tarde. O cheiro do cravo, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, sol da manhã. E morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, o sol da manhã, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, mel do cacau e o sol da manhã. Chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. Morena quem temperou, cigana quem temperou, o cheiro do cravo, cigana quem temperou, morena quem temperou, a cor de canela.
O Mobile representou justamente a primeira tentativa pioneira de mostrar que a televisão também pode falar de arte, de cultura. E foi o que você fez. O Mobile foi feito assim, tanto na parte cinética, que já mostrava até certos desenhos animados experimentais, e jogava toda a coisa experimental que não falava de assunto nenhum. No entanto, falava da principal coisa, ou seja, falava da própria linguagem da televisão. E o nome está dizendo, móvel quer dizer aquilo que se move. Então, você com o móvel era daqueles que, além de perceberam a possibilidade de nova linguagem na TV. Então, você patrocinava e incentivava isso. Pelo que eu me lembro, então, certas novidades, que ninguém nem sabia o que era, você lançou no móvel. Acho que esse lance que você se lembra, do qual eu participei, eu acho que fez parte de uma coisa para mostrar para o pouco público que houvesse o que era um happening. Era um happening, o que eu fiz era o happening. Fiz, toquei um pouco, tal, peguei a máquina, apaguei tal, fiz um happening, uma encenaçãozinha circense rápida. E então resolvi escrever uma historinha minimalista, bem primitiva, da linguagem assim, bem criança, assim. Fulano saiu de casa, ponto. Aí encontrou um tatu, ponto. O tatu mordeu o pé dela, ponto. Sabe, comecei a fazer uma linguagem telegráfica estranhíssima. Os heróis, em geral, histórias infantis contam história. Eu não quis contar bem uma história. Eu quis mostrar uma peripécia, alguma outra coisa. Que outra coisa? Primeiro, não o menino. O menino sempre age para poder mudar o mundo. Mas a menina, não. Ela age para se integrar ao mundo. Então, pego aquela página. Então, eu trabalho. Claro, com o computador seria até muito mais fácil, mas não. Esse trabalho primitivo, artesanal, me interessa muito. Além de escrever com caneta tinteiro, que eu adoro, né? Então, eu escrevi um papel. Mesmo lá, eu colocava as letras e tal, distribuídas no espaço, não só linearmente. E aí finalmente, eles entenderam que se tratava de um problema de design. Então, eu projetei, fiz uma ideia e o rapaz, o Bueno, Daniel Bueno, entendeu, a editora entendeu e fez um livro com design. No total, e a tipografia também, que me importa muito. Já a Francesca é que fez o design, o projeto. O projeto quer dizer o layout, a distribuição das matérias no espaço, a dinâmica de virar a página e o desenvolvimento nesse sentido. Então, o livro, para mim, não é feito assim, é feito de projeto, mas, de fato, existe ideias
que baixam em você, às vezes durante anos, você não usa. Entre 10 você usa uma. E de repente a Bili veio surgindo, veio crescendo, veio mudando. Alguém precisa uma solicitação. Alguém precisa dizer, eu publico uma coisa tal, se você escrever, entende? Então, sempre o incentivo de fora existe. Então, eu retomei aquilo, refiz, e eles entenderam muito bem e fizeram uma obra bem com design e desenho, como eu gosto. Manassés Lourenço de Souza. Eu nasci em Maranguape, uma cidade que fica a 40 quilômetros de Fortaleza. Graças a Deus. Eu passei a vida toda andando pelo mundo, mas tem uma hora que a gente tem que voltar e tem que ficar no seu lugar. Eu acho que o cearense ele tem muito disso, ele gosta muito de sair tudo, mas tem uma hora que ele sente a necessidade de voltar para casa, né? E eu senti essa necessidade física mesmo de voltar para a minha cidade e graças a Deus eu adoro, acho que eu fiz a coisa certa. O aboio, eu cresci praticamente ouvindo aqueles aboios e também os repentistas, né, na minha cidade tinha uma feira dia de sábado que tinha os cantadores, os emboladores de coco, eu ia lá ver os vaqueiros também, então fui criado nesse ambiente. Embora eu tenha viajado muito, tenha adquirido conhecimento das outras culturas, das outras músicas, que eu procuro trazer isso para mim também, juntar isso tudo, essa minha experiência, e acaba virando uma coisa assim meio nordestina, meio universal, né? Que é...
Eu sempre gostei muito de rio, sabe? Gostava de tomar banho, gostava de pescar e tal. E eu acho que é tão forte o rio como a sangue para mim, que eu me emociono. Porque o rio sempre é um manancial. As águas do rio são sempre novas. E eu acho que nós devemos também ser sempre novos. E o artista deve ser assim, né? Eu acho que uma linha reta contém muitas curvas. Quer dizer que há muitas coisas que se faz que não aparecem, mas que estão presentes ou que ficaram marcas, ficou o rastro daquilo que foi feito. Algo subsiste daquilo que foi cancelado. E esse algo serve de caminho e um somatório, talvez, de muitos momentos, para chegar a essa figura que o pintor elege. Eu comecei a guardar desde as primeiras obras, porque a minha mãe dizia, guarda qualquer desenho, qualquer papelzinho que o Iberê faça, tem um desenho que guarda. Aí quando chegou um momento que ele queria ver o que ele tinha, ele mostrava os trabalhos e ele dizia assim para o Eduardo, toma, toma, toma. Tudo no fundo, o que é o artista? O artista é um indivíduo capaz de olhar as coisas que todos veem de um ângulo singular. E é justamente aquele que tem uma visão singular é que a história guarda, porque ninguém guarda réplicas. Eu sempre procuro, quando pinto, quando gravo, quando desenho, fazer o melhor que eu posso, quer dizer, expressar da melhor maneira o que eu estou sentindo, com toda a veemência, com toda a força de que sou capaz, ou de que me imagino capaz. E daí essa minha satisfação de voltar, de repetir, de raspar, de retornar, de enveredar por caminhos e depois abandoná-los e retornar a outros caminhos, assim, naquela procura do caminho do central, quer dizer, encontrar a meta que eu não sei qual é, mas que eu tenho uma intuição de que há um ponto a chegar, não é? E por isso eu me perco em horas de trabalho pela noite, são 10, 12 horas de trabalho, de uma fadiga realmente muito grande para alcançar. Eu nasci em Vitória do Espírito Santo, menos de um ano de idade já tinha vindo para São Paulo. A história dos palhaços ela é mais importante, talvez, do que a história do teatro consiga registrar ou a história das artes cênicas consiga compreender. O arquétipo do palhaço ele é significativo, ele veio para desconstruir a própria ideia de encenação muito fechada. Não à toa, o Brecht foi procurar o Carl Valentin, aprendeu com o Carl Valentin esse tipo de interpretação burlesca, solta, cômica. Não à toa o Shakespeare tinha no seu elenco cômicos, na verdade palhaços, que desenvolviam
uma comunicação intensa e forte com a plateia. Melhor exemplo que esse, eu acho que da cena dos coveiros no Hamlet, que numa tragédia imensa o Shakespeare abre espaço para um jogo de palhaços como aquela cena. Enfim, eu acho que se a gente olhar atentamente a história de toda a dramaturgia universal, de uma maneira ou de outra, o humor dos palhaços estará presente. Os palhaços históricos brasileiros, para mim, são muito significativos, me influenciaram muito. Eu tenho uma cena que, para mim, é das mais significativas na minha história pessoal e acho na história dos Parlapatões, que é quando a gente começou atuando na Praça da República, passando o chapéu, e começamos passando para ver como era, depois precisamos sobreviver dele, porque veio o plano Collor, e aquilo foi um momento desolador, no qual eu tinha que pagar o meu aluguel, realmente passando o chapéu na rua, e um dia a gente tinha uma roda formada, fazendo os nossos números de palhaço, e invadiu a roda, atravessando um morador de rua, um mendigo, puxando aquela carroça e bradando violentamente contra o presidente, na época o Collor, contra o governo, contra tudo. E parecia que tinha um certo incômodo do público, como se ele estivesse perturbando o espetáculo. A gente falou, não, aqui é o lugar de todos, ele tem direito a se manifestar, fale o que você quiser. Fizemos algumas brincadeiras, ele jogou com a gente. Depois que ele reclamou de tudo, sentou do outro lado e terminou de assistir a nossa cena. A gente finalizou a nossa cena e passamos o chapéu. Quando eu estou passando o chapéu, ele se aproxima e vai colocar uma moeda. Aí eu segurei a mão dele e falei, olha, eu acho que essa moeda, você precisa mais dela do que eu. Falou, eu posso não precisar dessa moeda, mas pela primeira vez na minha vida, alguém deu atenção, me deu voz e me deu vez. Então eu faço questão de dar essa moeda. Isso aqui tem valor. Potiguar, ele entrou agora no elenco da Vaca de Nariz Sutil, espero, no elenco do Papo e a Bruxa, que é a nossa próxima montagem. E é impressionante, né? Porque é um médico que, de repente, atravessa a fronteira e vem atuar com uma disposição de aprendizado, de envolvimento com a cena, que é fascinante. E, ao mesmo tempo, o Poti chega com uma capacidade, e agora no Papo e a Bruxa a gente vai explorar isso, de canto excepcional, né? Então ele está absolutamente envolvido. Eu acho que ele também, como está pesquisando essa coisa do palhaço na relação com o hospital, isso que já foi tão bem desenvolvido pelos Doutores da Alegria, pelo fato dele ser médico e ser ator, eu acho que ele está começando a trilhar um caminho assim brilhante nesse sentido. Ele pode realmente ser muito significativo na transformação que essa visão da melhora na saúde com um palhaço atuando pode vir a ser. Cara, para você ser ator, você precisa de duas coisas. Ou ter pai banqueiro, ou ser absolutamente louco. Que eu saiba, meu pai não tem banco. Sobrou a segunda opção. Mas tinha mais um detalhe. Para ser ator, precisa estudar. E muito. Me indicaram a Escola de Arte Dramática, aquela do Dr. Alfredo Mesquita, que hoje está na Universidade de São Paulo. Lá eu fiquei por 4 anos e entrei em contato com as coisas mais maravilhosas que o ser humano é capaz de produzir. E foi assim que tudo começou. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais. É isso. Vocês estão vendo a que ponto se pode chegar? O sujeito, ele existe. Bom, o sujeito existe.
Agora, existe também um limite. Darluz conheceu Altamiro dançando pagode num churrasco na borracharia da esquina. O proprietário da borracharia era Jorge, seu atual marido. E futuro esse. Darluz rodopia como uma bailarina em direção ao seu futuro. Oito incisivos, 8 molares, 8 pré-molares, 4 caninos e 3 sisos. Ah, eu esqueci de contar. Eu não confio em ninguém com 32 dentes. Por quê? Tem algum perigo com relação a isso? Não, perigo nenhum. Depois de um ano... Parabéns, amor. Nossa, amor, que chato. Essa dor de dente vem no seu aniversário. Como se eu pudesse escolher o dia de ter dor de dente, né? Ah, não. Senta aqui. Vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu ver. Cuidado, hein? O que é? Nasceu o seu 32º dente. O que é? O siso. Nasceu o siso. Ai, e daí? Como e daí? Nasceu o siso. Só isso? Tomar banho pra ver se melhora então. Como funciona essa criação, não sei, porque realmente não há método, né? É engraçado isso. Pude verificar, porque eventualmente quando começa um novo trabalho, você por onde começar. Mas é curioso porque é exatamente disso que trata, né? Da criação de uma obra, de alguma coisa que não existe, esse embate com o desconhecido. E isso envolve o próprio método. Então, não sei de onde surge precisamente. Agora, posso contar assim, a genealogia. O que aconteceu foi que eu escrevi esse livro, Regurgitofagia, em 2003, mais ou menos. E aí me inscrevi para uma bolsa, que não existe mais, chama Bolsa Rio Arte. Antes de mais nada, porque, diferentemente dos ávidos antropófagos, já delutimos coisas demais. Por isso, se me falam, ponto, pode ser final, G, nevrálgico, de encontro, de macumba, facultativo, de crochê, de ônibus, pacífico, de equilíbrio. Aquele cara que sobrava o texto para os atores. Exclamação, interrogação, ebulição, morto, zero. Eu tinha umas 3, 4 ideias de espetáculos. E todos eles contemplavam coisas em comum, tais como todos eram monólogos, mas todos não eram monólogos, porque não há monólogo. Né? Você não está sozinho em casa falando, né? Principalmente no teatro, é um ritual, é um acontecimento, né? Coletivo. Então, você está interlocutando com as pessoas, o que se dá naquela noite é fruto daquele encontro. Então, a ideia era justamente criar expedientes para verificar, para impulsionar, para descortinar
quais são os limites da participação do público, né? Como é que o público pode se tornar autor e ator? Ainda não olhei para cá. Se dinheiro fosse um ditado popular, que ditado seria? Dando que se recebe. O segundo ponto conceitual que liga os espetáculos da trilogia é o fato de querer construir espetáculos feitos de diversas linguagens artísticas. Isso é os procedimentos do teatro, né, mais conhecidos, ou menos conhecidos, mas os procedimentos cênicos, as questões da performance, como a presentificação, quebra de mise-en-scène, a coisa da poesia falada, que é da onde eu venho, com o CEP 20.000, Terça-feira Poética. Eu vi aquele dedo estava ali, né? Eu ia sustentar aqui. Não vai voltar o meu dedo, não. Eu vou colocar ele em cena. E aí, e o stand-up comedy, e as artes plásticas, e vídeo, e tecnologia, e no caso também música, muita música, né? A música. Então a ideia é que esses espetáculos todos contemplassem as várias linguagens. Sempre achei que o grande amor fosse incondicional. Que quando duas pessoas se encontram, quando esse encontro acontece, você pode trair, broxar, azar, todas as porradas. Se for o grande amor, ele voltará triunfal, sempre. Mas não, nenhum amor é incondicional. Então acreditar na incondicionalidade é decididamente precipitar o fim do amor. Porque você acha que esse amor aguenta tudo, então de um jeito ou de outro você acaba fazendo esse amor passar por tudo. E um amor não aguenta tudo. Nada nessa vida é assim. Daí você fala que esse amor não tem fim, para que o fim então comece. Um grande amor não é possível. E talvez por isso é que seja grande. Assim, nele, obrigatoriamente cabe, tem de caber também o impossível. Mas quem acredita? Quem acredita no impossível, que não apaixonadamente, como a um Deus, incondicionalmente? Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um mobile. Marathon for incontinence once again. There's Polinsky of Poland in the lead. And now a Brewer of Australia has taken over. There's Lafarge of France, but Brewer has overtaken him, but he's got a Spencer-Penny. There goes Brewer to Spencer-Penny, and there goes Koenig of Austria. And so now it's Alvarez of Cuba, followed by the plucky Norwegian Bulls. They're in and out like yo-yos. These boys, and there's McNaughton, the Scottish lad, but he can't hold it. And Matjevich of Yugoslavia has taken over. He can't hold it either. Well, these must be some of the weakest bladders ever to represent their country. And now let's have a look back at what's going on down on stage. Eu vou chocar um pouco, posso? Não é bem o final. Tem um pré-final e depois tem o final. O elenco inteiro, no pré-final, de mão dada, com aquelas roupas lindas, com aquela música maravilhosa. Cláudio, o diretor musical. Não, é? Bom, ia de mão dada assim. Eu não quero ser soldado e nem quero ir pra guerra. Prefiro andar à toa, cantando e assoviando, vivendo às custas de qualquer coroa. Não quero baionetas na barriga, nem tiros e granadas de uma figa. Eu quero ter coragem, gritar de peito aberto, mandar a guerra à puta que eu pariu. O texto é uma declaração de amor ao ator e com o acréscimo de que é um texto que define a dificuldade de quando a gente vai fazer vilões, né? O vilão da história. Não, porque tudo bem, é mais difícil fazer vilão do que fazer o mocinho da história, né?
Então, o texto dele diz assim: amo o ator nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero da sua insegurança, quando ele, como um viajor solitário, sem a bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos da sua mente, procurando no seu mais secreto íntimo afinidades com as distorções de caráter de seu personagem. Amo o ator por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, com a única finalidade de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Malandro ele, né? Plínio Marcos. Eu acho que junto com Plínio Marcos, Fernando Pessoa escreveu uma declaração de amor também ao ator e foi a minha grande amiga, parceira, autora Edla Fanstein, que escreveu o antepenúltimo espetáculo, que selecionou esse texto. Eu fiquei muito grata e gosto de dizê-lo. Fernando Pessoa escreveu: criei em mim várias personalidades. Crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente logo após sonhado, encarnado numa outra pessoa que passa a sonhá-lo e eu não. Para criar, destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim que não existo senão exteriormente. Sou a cena viva, por onde passam vários atores representando as suas peças. Minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tange, range, cordas e harpas, tímbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. De tudo ficou um pouco. Do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos. Da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz captada no chapéu. Nos olhos do rufião, de ternura, ficou um pouco. Muito pouco. Pouco ficou deste pó de que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos. Pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco. Da ponte bombardeada, de 2 folhas de grama, do maço vazio de cigarros, ficou um pouco. Hoje de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio, um pouco ficou. Um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, dragão partido, flor branca. Ficou um pouco de ruga na vossa testa. Retrato.